Mindset, a nova psicologia do sucesso, por Carol Dweck. Capítulo 2. Por dentro dos mindsets. Quando eu era jovem, queria ter um companheiro que fosse como um príncipe, um homem lindo e bem-sucedido, um homem importante. Queria ter uma carreira glamurosa, mas nada que fosse difícil nem arriscado demais. E queria que isso representasse uma confirmação daquilo que eu era. Passaram-se muitos anos até que eu me sentisse satisfeita. Consegui um excelente marido, mas ele ainda estava em formação. Tenho uma ótima carreira, mas, sem dúvida, é um desafio permanente. Nada foi fácil. Então, por que me sinto satisfeita? Porque mudei meu mindset. Mudei-o por causa do meu trabalho. Um dia, eu e Mary Bandura, uma aluna de doutorado, tentávamos compreender por que alguns estudantes se preocupavam tanto em demonstrar suas capacidades, enquanto outros simplesmente se deixavam levar e tratavam de aprender. De repente, percebemos que havia dois tipos de capacidade, e não apenas uma capacidade fixa, que precisa ser provada, e outra mutável, capaz de desenvolver-se por meio do aprendizado. Assim descobrimos os mindsets. Imediatamente percebi qual era o que eu possuía. Compreendi o motivo da minha grande preocupação com erros e fracassos. E pela primeira vez me dei conta de que podia escolher. Quando adotamos um mindset, ingressamos num novo mundo, num dos mundos, o mundo das características fixas. O sucesso consiste em provar que você é inteligente ou talentoso. Afirma-se. No outro mundo, o das qualidades mutáveis. A questão é abrir-se para aprender algo novo, desenvolver-se. Num dos mundos, o fracasso está em encontrar uma adversidade, tirar uma nota baixa, perder um torneio, ser despedido do trabalho, ser rejeitado. Isso quer dizer que você não é tão inteligente nem tão talentoso. No outro mundo, o fracasso significa não crescer, não atingir as coisas que você dá valor, o que quer dizer que você não está realizando suas potencialidades. No mundo, o esforço é algo ruim, assim como o fracasso. Ele indica que você não é inteligente nem talentoso. Se fosse, não precisaria fazer esforço. No outro mundo, o esforço é o que torna você inteligente e talentoso. Você tem escolha. O mindsets nada mais são do que crenças. São crenças poderosas, mas são apenas algo que você tem em sua mente, e você pode mudar a sua mente. Enquanto lê, pense aonde gostaria de ir e o mindset que pode levá-lo até lá. Sucesso tem a ver com aprendizado ou serve para provar que você é inteligente? Benjamin, eminente teórico político, disse certa vez: não divido o mundo entre os fracos e os fortes, ou entre sucesso e fracassos. Divido o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem. O que tornaria uma pessoa alguém que não aprende? Todos nascem com um intenso ímpeto de aprender. Os bebês conquistam diariamente novas aptidões. Não são habilidades simples, mas as tarefas mais difíceis da vida, como aprender a caminhar e falar. Eles nunca acham muito difícil ou que não vale a pena o esforço. Os bebês não se preocupam em errar ou se humilhar. Caminham, caem, levantam-se. Simplesmente seguem adiante. O que poderia dar fim a esse exuberante aprendizado? O mindset fixo. Logo que as crianças aprendem a se avaliar, algumas passam a ter medo de novos desafios. Passam a temer não serem inteligentes. Estudei milhares de indivíduos a partir da idade de pré-escolar. E é espantoso ver como muitos rejeitam as oportunidades de aprender. Oferecemos uma escolha às crianças de 4 anos. Poderiam fazer um quebra-cabeça fácil ou tentar outro mais difícil. Mesmo nessa tenra idade, as crianças que adotavam um mindset fixo, as que acreditavam que os traços são imutáveis, preferiam a alternativa mais segura. As crianças que já nascem inteligentes não cometem erros, elas nos disseram. As crianças que adotavam um mindset de crescimento, as que acreditavam ser possível ficar mais inteligente, acharam estranha nossa escolha. Por que está me pedindo isso? Por que alguém vai querer continuar fazendo o mesmo quebra-cabeça? Escolhiam sempre um novo e mais difícil. Estou louca para descobrir a solução, exclamou uma menininha. Assim, as crianças de mindset fixo querem ter a certeza de que terão êxito. Pessoas inteligentes sempre devem ter êxito. Já para as crianças de mindset de crescimento, o sucesso significa desenvolver-se, significa ficarem mais inteligentes. Uma menina da 7ª série resumiu a questão.
Acho que a inteligência é uma coisa que exige esforço para se conseguir. Não é simplesmente um dom. A maioria das crianças não se oferece para responder a uma pergunta se não tiver certeza da resposta. Mas eu geralmente levanto a minha mão para responder. Por quê? Se estiver errada, meu erro será corrigido. Ou então levanto a mão e pergunto: como posso resolver esse problema? Ou, não entendi bem, você pode me ajudar? Fazendo isso, estou aumentando a minha inteligência. Além dos quebra-cabeças. Uma coisa é desistir de resolver um quebra-cabeça, outra é recusar uma oportunidade importante para o seu futuro. Para ver se isso aconteceria, aproveitamos uma situação pouco comum. Na Universidade de Hong Kong, todo o ensino é em inglês. As aulas são dadas em inglês, os livros didáticos são em inglês e as provas são feitas em inglês. Mas alguns dos alunos que entram para a universidade não têm influência nesse idioma, e por isso é importante que resolvam logo esse problema. Quando os estudantes vieram matricular-se no primeiro ano, sabíamos quais deles não tinham fluência em inglês. Então lhes fazíamos uma pergunta-chave. Se a universidade oferecesse um curso para os que precisassem melhorar o inglês, eles se inscreveriam? Também verificamos o mindset de cada um. Para isso, perguntamos até que ponto concordariam com uma afirmação do tipo: você tem um certo nível de inteligência e não pode fazer isso para modificá-lo. As pessoas que concordam com essa afirmação são as que têm um mindset fixo. Os que têm um mindset de crescimento concordam com a afirmação: você tem sempre a possibilidade de mudar substancialmente o seu nível de inteligência. Mais tarde, verificamos que os que haviam aceitado o curso de inglês, aqueles que adotavam um mindset de crescimento, aceitaram a proposta com entusiasmo, mas os de mindset fixo não demonstraram grande interesse. Por acreditar que o sucesso tem a ver com a obtenção de conhecimento, os alunos de mindset de crescimento aproveitaram a oportunidade, mas os de mindset fixo não desejavam revelar suas deficiências. Em vez disso, para se sentirem inteligentes a curto prazo, estavam dispostos a arriscar sua carreira universitária. É dessa forma que o mindset fixo transforma as pessoas em pessoas que não aprendem. Ondas cerebrais reveladoras. É até mesmo possível verificar a diferença nas ondas cerebrais. Levamos pessoas de ambos os mindsets a nossos laboratórios de ondas cerebrais na Universidade de Colômbia. Enquanto respondiam a perguntas difíceis e recebiam um feedback, esperávamos curiosos o momento em que suas ondas cerebrais indicariam se estavam interessadas e atentas. As pessoas de mindset fixo somente se interessavam quando a reação se referia à sua capacidade. As ondas cerebrais dela mostraram que só se prestavam bastante atenção quando lhes dizíamos se suas respostas haviam sido corretas ou incorretas. Mas quando lhe apresentávamos informações que poderiam ajudá-las a aprender, não havia indício de interesse. Mesmo quando erravam, não se interessavam em saber qual era a resposta correta. Somente as pessoas de mindset de crescimento prestaram atenção rigorosa em informações que podiam aumentar seu conhecimento. Somente para elas o aprendizado era prioridade. Qual é a sua prioridade? Se você tivesse de escolher, qual seria a sua preferência? Alto nível de sucesso e de reconhecimento ou muitos desafios? Essas escolhas não precisam ser feitas apenas em relação a tarefas intelectuais. As pessoas também têm de decidir que tipo de relacionamento desejam. Os que gratificam seus egos ou os que a desafiam a se desenvolver? Quem é o seu companheiro ideal? Fizemos essa pergunta a jovens adultos e eis o que nos responderam. As pessoas com mindset fixo disseram que o companheiro ideal deveria colocá-las em um pedestal, fazê-las sentirem-se perfeitas, adorá-las. Em outras palavras, o parceiro ideal homologaria suas qualidades imutáveis. Meu marido diz que antigamente se sentia assim, querendo ser o deus da religião de alguém, que era sua parceira. Felizmente abandonou essa ideia antes de me conhecer. As pessoas de mindset de crescimento desejavam uma pessoa diferente. Responderam que o companheiro ideal teria que perceber seus erros e as ajudar a se aperfeiçoarem, desafiá-las a se tornarem pessoas melhores, estimulá-las a aprender coisas novas. Com certeza que não queriam alguém que ficasse de picuinhas ou que abalasse a sua autoestima, e sim pessoas que promovessem o seu desenvolvimento.
Não se consideravam seres completamente evoluídos, sem defeitos, que nada mais tinha que aprender. Você já deve ter pensado, muito bem, mas o que acontece quando duas pessoas de mindset diferentes se juntam? Uma mulher de mindset de crescimento fala de seu casamento com um homem de mindset fixo. Mal saí da igreja quando comecei a perceber que tinha cometido um grande erro. Cada vez que eu dizia alguma coisa como: por que não procuramos sair um pouco mais? Ou gostaria que você me consultasse antes de tomar decisões, ele ficava arrasado. Depois, em vez de falar sobre o assunto que tinha levantado, eu passava literalmente 1 hora consertando o estrago e fazendo com que se sentisse bem novamente. Além disso, ele corria ao telefone para ligar para a mãe, que sempre o enchia de constante adoração de que ele parecia necessitar. Ambos éramos jovens e novatos no casamento. Tudo que eu queria era me comunicar. Assim, a ideia que o marido fazia de um relacionamento bem-sucedido, aceitação total e sem crítica, não era a mesma da mulher. E a ideia que a mulher fazia de um relacionamento bem-sucedido, enfrentar os problemas, não era a do marido. O crescimento de um dos parceiros era o pesadelo do outro. A doença de CEO. Por falar em reinar do alto de um pedestal e desejar ser considerado perfeito, você não se surpreenderá ao saber que isso é muitas vezes chamado de doença do CEO. Lee foi um caso grave dessa enfermidade. Depois do sucesso inicial como chefão do Chrysler Motors e a Coca, não sei se se fala assim, se assemelhava muito aos meninos de 4 anos de mindset fixo. Continuou a produzir repetidamente os mesmos modelos de carros, com modificações apenas superficiais. Infelizmente, eram modelos que ninguém mais queria. Enquanto isso, as firmas japonesas estavam repensando completamente qual seria e deveria ser a aparência dos automóveis e como deveriam funcionar. Sabemos o resultado disso. Os carros japoneses rapidamente conquistaram o mercado. Os CEOs se veem constantemente diante dessa escolha. Deveriam olhar de frente suas deficiências ou criar um mundo em que não tenham nenhuma? Lee Iacocca escolheu a segunda opção. Cercou-se de adoradores, exilou os críticos e rapidamente perdeu o contato com o rumo que seu campo de atividade iria seguir. Tornou-se uma pessoa que já não aprendia. Nem todos, porém, pegam a doença dos CEOs. Muitos grandes líderes enfrentam regularmente suas deficiências. Ao refletir sobre o seu extraordinário desempenho na Kimberly-Clark, Darwin declarou: nunca deixei de tentar estar à altura do meu cargo. Esses homens, assim como os estudantes de Hong Kong com mindset de crescimento, jamais deixaram de seguir o curso suplementar. Os CEOs enfrentam outro dilema. Podem preferir estratégias de curto prazo que aumentem o valor das ações da firma e façam com que pareçam heróis. Ou podem trabalhar em busca de aperfeiçoamento de longo prazo, arriscando-se à desaprovação da Wall Street ao lançar as bases para a saúde e o crescimento da empresa num prazo mais longo. Albert Dunlap foi um que confessava possuir mindset fixo. Foi levado à firma de Sunbeam para reorganizá-la. Preferiu a estratégia de curto prazo, aparecer como um herói para a bolsa de valores, as ações se valorizavam, mas a firma se esfaleceu. Lowell Gessner, que afirmava ter mindset de crescimento, foi chamado para reformular a IBM. Ao dedicar-se à imensa tarefa de mudar a cultura e as políticas da empresa, os preços das ações estagnaram e a Wall Street torceu o nariz. Ele foi considerado um fracasso. Poucos anos depois, no entanto, a IBM voltou à liderança em seu campo de atividade. Desenvolvimento. No mindset de crescimento, as pessoas não apenas buscam um desafio, mas prosperam com ele. Quanto maior o desafio, mais elas se desenvolvem. E em nenhum lugar isso pode ser visto com mais clareza do que no mundo dos esportes. Você pode observar as pessoas que se desenvolveram e cresceram. Mia Hamm, a maior jogadora de futebol de seu tempo, diz isso com clareza. Durante toda a minha vida, joguei acima de minha categoria, isto é, desafiei a mim mesma com gente mais velha, mais forte, mais habilidosa e mais experiente. Em suma, melhores do que eu.
Primeiro jogou com o irmão mais velho. Em seguida, aos 10 anos de idade, entrou para a equipe de meninos de 11 anos. Depois se lançou na principal equipe universitária dos Estados Unidos. Todos os dias eu procurava jogar no nível deles e melhorei mais depressa do que julgava ser possível. Patrícia Miranda era uma aluna do ensino médio, gordinha e sem físico atlético, que queria dedicar-se à luta livre. Depois de uma constante derrota, alguém lhe disse: "Você é uma piada." Primeiro ela chorou, depois se decidiu. Aquilo realmente me fez tornar uma atitude mais firme. Eu precisava ir adiante e tinha de saber se a dedicação, o esforço e a concentração no treinamento poderiam, de alguma forma, fazer com que eu me afirmasse como uma lutadora. Como conseguiu chegar a essa decisão? Miranda havia levado uma vida sem desafios, mas, quando a mãe morreu de aneurisma aos 40 anos, ela, com 10, descobriu um lema. Quando você jaz no leito de morte, uma das coisas mais sensatas que poderia dizer é: eu realmente procurei me conhecer. Esse sentimento de urgência ficou marcado em mim quando minha mãe morreu. Se você passar pela vida fazendo somente o que foi fácil, o que é fácil, deve se envergonhar. Assim, quando a luta livre apresentou um desafio, ela realmente estava preparada para enfrentá-lo. Seu esforço foi recompensado. Aos 24 anos, foi Miranda quem riu por último. Ganhou a vaga em sua categoria de peso na equipe olímpica dos Estados Unidos e voltou de Atenas com uma medalha de bronze. E o que aconteceu em seguida? Entrou para a Faculdade de Direito da Universidade de Yale. As pessoas que lhe diziam para ficar onde já era campeã, mas Miranda achou muito mais estimulante começar novamente de baixo e ver que conquistas poderiam se seguir dessa vez. Desenvolver-se além do possível. Às vezes, as pessoas de mindset de crescimento se esforçam tanto que realizam o impossível. Em 1995, o ator Christopher Reeve caiu de um cavalo, quebrou o pescoço, a medula espinhal se separou do cérebro e ele ficou completamente paralisado do pescoço para baixo. A ciência médica disse: "Sinto muito, adapte-se a isso." Reeve, entretanto, iniciou extenuamente programa de exercício que exigia movimentação de todas as partes do seu corpo paralítico por meio de estímulos elétricos. Por que não poderia aprender a se mover novamente? Porque seu cérebro não poderia voltar a transmitir ordens a que seu corpo obedeceria. Médicos advertiram-no de que já havia jeito e que o resultado seria a decepção. Já tinham visto outras pessoas na mesma situação e que não era um bom sinal para sua adaptação. Mas, na verdade, o que mais ele poderia fazer com o tempo que tinha diante de si? Haveria um projeto melhor? 5 anos depois, Reeve começou a recuperar os movimentos. Primeiro aconteceu com as mãos, depois com os braços, em seguida as pernas e finalmente o tórax. Estava muito longe da cura, mas os exames cranianos mostraram que o seu cérebro novamente mandava sinais para o corpo e que o corpo reagia. Ele não apenas ampliou a sua capacidade, mas mudou completamente a maneira pela qual a ciência vê o sistema nervoso e seu potencial de recuperação. Ao fazer isso, abriu um novo panorama para a pesquisa e uma nova via de esperança para pessoas portadoras de lesões na medula espinhal. Prosperar no que é seguro. É evidente que as pessoas de mindset de crescimento prosperam ao ir além dos seus limites. E como prosperam as pessoas de mindset fixo? Quando as coisas estão seguramente ao seu alcance. Se as coisas forem muito desafiadoras, se não se sentirem inteligentes nem talentosas, elas perdem o interesse. Observei isso acontecer ao acompanhar alunos do curso básico de medicina durante o primeiro semestre de química. Para muitos deles, aquele era o destino de suas vidas, tornarem-se médicos. E é justamente o curso de química que define quem atingirá o seu objetivo. É um curso bastante puxado. A nota média em cada prova é 5, para estudantes que raramente tiravam menos do que 9. A maior parte do começo começou com interesse pela química. Mas, ao longo do semestre aconteceu algo. Os alunos de mindset fixo permaneceram interessados somente enquanto se davam bem. O interesse e o prazer dos que acharam um curso difícil reduziram-se muito. Não eram capazes de satisfazer com um curso que não servia como confirmação de sua inteligência. Quanto mais difícil fica, relatou um aluno, mais eu preciso me obrigar a abrir o livro e estudar para as provas.
Antes, a química me estimulava, mas agora, quando penso nessa matéria, tenho sensação desagradável no estômago. Em contraste, com os alunos de mindset de crescimento, continuaram a demonstrar o mesmo grau elevado de interesse, mesmo quando achavam a matéria muito desafiadora. É muito mais difícil do que eu imaginava, mas é o que eu quero fazer e, portanto, isso me torna ainda mais decidido. Quando me dizem que não serei capaz, é aí que me dedico mais. O desafio e o interesse caminhavam juntos. Presenciamos o mesmo fenômeno em alunos mais jovens. Demos quebra-cabeças instigantes a alunos da quinta série e todos adoraram. Mas, quando aumentamos o grau de dificuldade, as crianças de mindset fixo demonstravam grande queda em seu nível de satisfação. Também mudaram de ideia a respeito de levar os quebra-cabeças para casa, ao fim de se exercitarem. Não preciso, pode ficar com eles, tenho outros iguais, mentiu uma das crianças. Na verdade, passam a ter horror aos quebra-cabeças. O mesmo aconteceu com crianças que melhor resolviam os enigmas. Ter talento para quebra-cabeças não impedia a queda do interesse. As crianças de mindset de crescimento, por outro lado, não conseguiam abandonar os problemas difíceis. Eram os que mais as agradavam e eram essas que queriam levar o quebra-cabeças para casa. A senhora poderia escrever o nome desse quebra-cabeças? Pediu uma criança. Para minha mãe comprar outros depois? Não faz muito tempo me interessei em ler a respeito da russa Mariana Siminova, grande bailarina e professora de dança que descobriu uma maneira nova de selecionar os seus alunos. Era um teste de inteligência para revelar o mindset. Conforme conta um dos seus ex-discípulos, primeiro os estudantes têm de passar por um estágio probatório durante o qual ela observa as reações aos elogios e às críticas. Os mais receptivos às críticas são considerados promissores. Em outras palavras, ela separava os que se entusiasmavam com o que era fácil, aquilo que já haviam dominado, daqueles que se sentiam atraídos pela dificuldade. Nunca me esquecerei da primeira vez em que me vi dizendo: isso é difícil, é divertido. Naquele momento percebi que estava mudando meu mindset. Quando você se sente inteligente? Quando é perfeito ou quando está aprendendo? Há coisas mais sérias a dizer, pois no mindset fixo não basta simplesmente ter êxito. Não basta parecer inteligente e talentoso. É preciso ser praticamente perfeito, e é preciso ser perfeito logo de saída. Perguntamos a várias pessoas, desde crianças do ensino fundamental até jovens, em que circunstância você se sente inteligente. As diferenças foram marcantes. As pessoas de mindset fixo disseram: quando não cometo erros, quando termino uma tarefa rapidamente e ela fica perfeita, quando alguma coisa é fácil para mim, mas outras pessoas não conseguem fazê-la. A questão é ser perfeito imediatamente, mas as de mindset de crescimento disseram: quando é realmente difícil e eu me esforço e realizo algo que não conseguia fazer antes. Ou quando me dedico a alguma coisa por bastante tempo e começo a entendê-la. Para eles, não se trata de perfeição imediata. Trata-se de adquirir conhecimento ao longo de certo tempo, enfrentar um desafio e progredir. Se você possui aptidões, para que precisa aprender? Na verdade, indivíduos de mindset fixo acreditam que a aptidão se revelará por si só, antes que ocorra qualquer aprendizado. Afinal, se você tiver aptidão, ela existe em você, e se não a tiver, ela não existe. Vejo isso o tempo todo. Meu departamento na Colômbia recebia 6 novos estudantes de graduação a cada ano, entre os candidatos que vinham de todas as partes do mundo. Todos apresentavam notas extraordinárias nas provas e traziam recomendações entusiásticas de eminentes eruditos. Além disso, eram cobiçados pelas principais escolas de graduações. Bastava um dia para que alguns se sentissem completos impostores. Ontem eram gênios, hoje são fracassados. Eis o que ocorre: eles olham para os professores e sua longa lista de publicações. Oh meu Deus, eu não consigo fazer isso. Olham os alunos mais adiantados que escrevem artigos para publicações e fazem solicitações de bolsa. Oh meu Deus, eu não consigo fazer isso. Sabem fazer provas e ganhar notas altas, mas não sabem fazer aquilo. Ainda. Esquecem-se do ainda. Não será para isso que serve a escola? Para ensinar? Eles estão ali para aprender como fazer aquilo, e não porque já sabem de tudo.
Eu me pergunto se não teria sido isso o que aconteceu com Jeanette Cook e Stephen Glass. Ambos eram jovens repórteres que dispararam ao topo com artigos falsos. Jeanette Cook ganhou o prêmio Pulitzer por seus artigos de Washington Post sobre um menino de 8 anos viciado em drogas. O menino não existia e o prêmio foi mais tarde revogado. Stephen Glass foi o menino prodígio do The New Republic, que parecia dispor de fontes e reportagens com as quais os jornalistas costumam sonhar. As fontes não existiam e as histórias não eram verdadeiras. Teriam ambos necessitado se mostrar imediatamente perfeitos? Teriam achado que reconhecer a ignorância os desacreditaria diante dos colegas? Teriam pensado que deveriam sentir-se já como repórteres calejados antes que se dessem ao trabalho de aprender como fazer? Éramos estrelas, estrelas precoces, escreveu Stephen Glass, e era isso o que importava. O público considerou-os desonestos, e o que cometeram foi desonestidade. Mas eu os vejo como jovens talentosos, jovens desesperados, que sucumbiram à pressão do mindset fixo. Na década de 1960, havia um ditado que dizia: vir a ser é melhor do que ser. O mindset fixo não permite às pessoas o luxo de vir a ser, precisam ser logo. Uma nota na prova é eterna. Examinemos mais de perto por que no mindset fixo é tão importante ser imediatamente perfeito. É porque uma prova, uma só avaliação, pode representar uma medida para todos sempre. Há 20 anos, aos 5 anos de idade, Loretta veio com uma família para os Estados Unidos. Poucos dias depois, a mãe a levou à sua nova escola, onde prontamente a submeteram a um teste. Quase imediatamente a menina se viu em sua classe no jardim de infância, mas não na das águias, a classe da elite do jardim. O tempo passou, no entanto, Loretta foi transferida para as águias, permanecendo com o mesmo grupo de alunos até o final do ensino médio e colecionando um monte de prêmios escolares ao longo do curso. No entanto, nunca se sentiu parte do grupo. Convencera-se de que aquele primeiro teste havia diagnosticado sua capacidade imutável e determinara que ela não era uma verdadeira águia. O fato de ter somente 5 anos de idade e de ter acabado de passar por uma mudança radical para outro país não importava. Nem o fato de que talvez durante algum tempo não houvesse espaço para novos alunos na classe das águias. Ou talvez a escola tivesse achado que ela seria uma transição mais fácil se começasse numa classe menos exigente. Havia muitas formas de compreender o que acontecera e aquilo significava. Infelizmente, ela escolheu a opção de interpretar de forma equivocada. Porque no mundo do mindset fixo, não há maneira de se tornar uma águia. Se fosse verdadeiramente uma das águias, teria passado no teste, sendo reconhecida imediatamente como digna de ir para aquela classe. O caso de Loretta é raro ou esse tipo de raciocínio é mais comum do que imaginamos? Para descobrir isso, mostramos a alunos da quinta série uma caixa de papelão fechada e dissemos que dentro havia um teste. Esse teste, prosseguimos, era destinado a medir a importância da aptidão escolar. Não demos outras informações. Em seguida, fizemos perguntas sobre o teste. Primeiro, queríamos ter certeza de que nossas informações tinham sido aceitas e, para isso, perguntamos: até que ponto vocês acham que esse teste mede uma aptidão escolar importante? Todas as crianças haviam acreditado em nossas palavras. Em seguida, perguntamos: vocês acham que esse teste mede a inteligência de vocês? E depois, acham que esse teste mede a inteligência futura de vocês quando crescerem? Os alunos de mindset de crescimento haviam aceitado nossa palavra de que o teste media uma aptidão importante, mas não acharam que medisse a inteligência deles. E certamente não acharam que o teste lhes pudesse informar qual seria a sua inteligência quando crescessem. Na verdade, um deles replicou que nada, nenhum teste seria capaz de medir isso. Mas os alunos de mindset fixo não apenas acreditaram que o teste seria capaz de aferir uma aptidão importante, acreditaram também na mesma convicção que poderia medir sua inteligência e a inteligência que teriam quando crescessem. Eles preferiram a um teste a capacidade de medir a sua inteligência mais básica naquele momento e para sempre. Deram ao teste o poder de definir quem eram e quem seriam. É por isso que cada êxito é tão importante.
Mais um olhar sobre potencial. Isso nos leva novamente à ideia de potencial. É a questão de saber se os testes ou os especialistas podem nos dizer qual é o nosso potencial, de que somos capazes e qual será o nosso futuro. O mindset fixo responde de forma afirmativa. É possível simplesmente medir agora a capacidade imutável e projetá-la para o futuro. Basta aplicar o teste ou perguntar aos especialistas. Não é preciso ter bola de cristal. É tão comum a crença de que o potencial pode ser conhecido no presente que Joseph Kennedy sentiu-se confiante em dizer a Morton Downey Jr. que ele seria um fracasso. O que havia feito Downey mais tarde ser escritor e personalidade famosa da TV? Ora, tinha usado meias vermelhas e sapatos marrom da Stork Club. Morton dissera-lhe Kennedy: nunca vi ninguém, entre as pessoas que encontrei em minha vida, que tivesse alcançado sucesso usando meias vermelhas e sapatos marrons. Meu jovem, permita-me dizer-lhe uma coisa. Você se destaca, mas não de uma forma que vai fazer você ser admirado pelos demais. Muitas das pessoas realizadas de nossa época foram consideradas sem futuras por entendidos. Todos eram tidos como possuidores de pouco potencial em seu campo de atividade, como Darwin, Ball, Charles, Presley, Proust, Pollock. E em alguns desses casos, pode bem ser verdade que no início não tinham capacidade para se destacar. Mas o potencial não será a capacidade que essa pessoa tem de se desenvolver eficientemente a sua aptidão por meio do esforço ao longo do tempo? E é justamente isso o que importa. Como podemos saber até onde o esforço e o tempo levarão alguém? Talvez os especialistas tivessem razão em relação a Jackson, Marcel, Elvis, Ray, Lucille e Charles, em termos de suas aptidões naquele momento. Talvez ainda não fossem as pessoas nas quais se transformariam. Certa vez fui em Londres em uma exposição das obras da fase inicial de Paul Cézanne. No caminho, fiquei pensando em quem seria Cézanne e como seriam seus quadros antes de ele se tornar o pintor que hoje conhecemos. Estava bastante curiosa porque Cézanne é um dos meus artistas preferidos e foi com quem preparou o terreno para grande parte da arte moderna. Eis que descobri, alguns dos quadros eram muito ruins. Eram cenas super trabalhadas, algumas violentas, com figuras pintadas de forma bem amadora. Embora houvesse alguns trabalhos que anunciavam o futuro do artista, muito deles não era assim. Cézanne seria pouco talentoso na fase inicial? Ou simplesmente fora precisa tempo para que Cézanne se convertesse ao Cézanne? As pessoas com mindset de crescimento sabem que é preciso tempo para o potencial florescer. Recentemente recebi uma carta raivosa de um professor que tinha participado de uma das nossas pesquisas. Nela, era apresentada uma aluna fictícia, Jennifer, que havia tirado 6,5 em uma prova de matemática. Em seguida, pedi a seus professores que nos dissessem de que maneira a tratariam. Os professores de mindset fixo responderam com grande satisfação às nossas perguntas. Achavam que, por conhecer a nota obtida por Jennifer, poderiam avaliar quem ela era e de que seria capaz. Fizeram numerosas recomendações. O professor Riordan, ao contrário, ficou furioso. Eis o que ele escreveu. A quem interessar. Tendo respondido à parte da sua recente pesquisa dedicada ao educador, devo solicitar que minhas respostas sejam excluídas do estudo. Sinto que o próprio estudo é cientificamente falho. Infelizmente, o teste utiliza de premissa falsa, pedindo aos professores que façam apreciações sobre determinado estudante com base em nada mais, nada menos do que em número de páginas. O desempenho não pode ser medido por uma só apreciação. Não se pode determinar a inclinação de uma linha com apenas um ponto conhecido, pois nem sequer existe uma linha. Um único ponto no tempo de demonstrar tendências, aperfeiçoamento, falta de esforço ou aptidão para a matemática. Sinceramente, Michael Riordan. Gostei muito da crítica desse professor e concordei plenamente com ele. Uma avaliação com base em um único ponto no tempo tem valor para a compreensão da capacidade de uma pessoa, sem falar em seu potencial sucesso no futuro? Os professores que pensavam o contrário foi preocupante, e esse levantamento foi o objetivo do nosso estudo.
A ideia de que uma nota seja capaz de avaliar para sempre uma pessoa é o que cria urgência para aqueles cujo o mindset é fixo. Por isso é que precisam ter êxito absoluto e imediato. Quem pode se dar o luxo de procurar crescer quando tudo que está em jogo é no instante presente? Há outra forma de avaliar potencial? A NASA acha que sim. Ao solicitar inscrições para futuros astronautas, a agência espacial rejeitou pessoas que apresentavam históricos de puro sucesso e selecionou as que tinham experimentado fracassos significativos e se recuperado. O aclamado CEO da General Electric escolhia seus executivos com base na pista de decolagem, a capacidade de crescimento deles. E lembro-nos da Mariana Seminova, a mais nova professora de balé que escolhia os seus alunos estimulados pela crítica. Todos rejeitavam a ideia de capacidades imutáveis e, em vez disso, selecionavam os que tinham o segundo mindset. Provar que você é especial. O que as pessoas de mindset fixo realmente desejam provar quando optam pelo sucesso em vez de crescimento? Querem provar que são especiais, até mesmo superiores. Ao serem questionadas, você se sente inteligente? Muitas falaram de momento que se sentiram pessoas especiais, alguém diferente dos demais e melhor do que os demais. Até descobrir os mindset e seu funcionamento, eu também me considerava mais talentosa do que as outras pessoas, talvez mesmo mais respeitável do que elas, por causa dos meus dotes. A ideia mais assustadora, sobre a qual eu raramente meditava, era a possibilidade de que eu fosse uma pessoa comum. Esse tipo de pensamento me levava a buscar aprovação constante. Cada comentário, cada olhar tinha que ter algum significado. Ficava registrado na pontuação da minha inteligência, de minha beleza, de minha simpatia pessoal. Se o dia fosse favorável, eu poderia me satisfazer com as notas elevadas que recebesse. Numa noite de inverno, muito fria, fui à ópera. Naquela noite, a ópera foi excepcional e todos permaneceram no teatro até o fim, não só do espetáculo, mas até terminarem todos os aplausos. Em seguida, todos saímos para a rua e todos queríamos tomar um táxi. Lembro perfeitamente. Já passava da meia-noite, fazia 14 graus abaixo de zero e o vento era forte. E à medida que o tempo passava, eu me sentia cada vez mais desconfortável. Ali estava eu, parte de uma multidão em que todos eram iguais. Que possibilidade teria? De repente, um táxi parou bem junto a mim. A maçaneta da porta traseira ficou exatamente diante da minha mão. E quando entrei, o motorista afirmou: "A senhora é diferente." Eu vivia para aqueles momentos. Não apenas eu era especial, mas isso podia ser percebido à distância. A escola da autoestima estimula esse tipo de pensamento e chegou a inventar maneiras de ajudá-lo a confirmar a sua superioridade. Recentemente encontrei um anúncio de um poderoso produto desse tipo. Todos os anos, 2 amigas me mandam uma lista ilustrada das 10 coisas especiais que não compraram para mim no Natal. De janeiro a novembro, elas colecionam possíveis objetos que aparecem em catálogos ou baixam na internet. Em dezembro, escolhem os vencedores. Um de meus preferidos de todos os tempos é uma privada portátil, que poderia ser dobrada e guardada no bolso depois de uso. Neste ano, meu favorito foi o espelho que "Eu me amo", um espelho com palavras em letras maiúsculas escritas na parte inferior. Quando você se contempla nele, já pode dar uma mensagem a si mesma e não precisa esperar que o mundo exterior anuncie o fato de que você é uma pessoa especial. Claro, o espelho é suficientemente inofensivo. O problema começa quando a palavra especial passa a significar melhor do que os outros. Um ser humano mais valioso. Uma pessoa superior, uma pessoa merecedora. Especial, superior, merecedora. John tinha um mindset fixo. Acreditava que talento era tudo. Não gostava de aprender. Não progredia com seus desafios. Quando as coisas ficavam difíceis, ele geralmente se entregava. Consequentemente, como ele próprio confessa, não realizou todo o seu potencial. Mas tinha tanto talento que permaneceu em primeiro lugar entre os tenistas de todo o mundo durante 4 anos. A seguir, ele próprio nos diz o significado de ser o número 1.
John usava serragem para absorver a transpiração em suas mãos durante uma partida. Em certa ocasião, a serragem não lhe agradou. Ele se aproximou da lata que a continha e derrubou-a com a raquete. Seu agente, Gary, veio correndo ver qual era o problema. Você chama isso de serragem? Eu perguntei. Na verdade, estava gritando com ele. A serragem era fina demais. Isso me parece veneno de rato. Não pode conseguir coisa melhor? Gary afastou-se e 20 minutos depois voltou com uma lata de serragem mais grossa e $20 a menos no bolso. Tivera de pagar a um empregado para conseguir o que eu queria. Isso é o que significa ser um número 1. Ele prossegue contando que certa vez vomitou em cima de uma distinta senhora japonesa que era sua anfitriã. No dia seguinte, ela o cumprimentou, pediu desculpas e deu-lhe um presente. Isso, proclama John, também mostra o significado de ser um número 1. Tudo era sobre você. Tem tudo de que precisa? Está tudo bem? Vamos pagar tanto a você, faremos tudo o que você quiser. Eu só tinha de fazer o que queria e minha reação a qualquer outra coisa era: deu fora daqui. Durante muito tempo eu não me importava com isso. Quem se importaria? Bem, vamos ver. Você é uma pessoa bem-sucedida. É melhor do que os demais. Pode abusar deles e fazê-los rastejar. No mindset fixo, isso pode se passar por autoestima. Em contraste, observemos Michael Jordan, atleta de mindset de crescimento, por excelência, cuja grandeza é constantemente proclamada pelo mundo. Super-homem, Deus em pessoa, Jesus com uniforme de basquete. Se alguém tem motivos para se sentir especial, é ele. Mas eis o que disse quando voltou a jogar basquete, causando grande comoção. Fiquei espantado ao ver o grau de interesse que minha volta ao esporte despertou. As pessoas me elogiavam como se eu fosse um culto religioso ou coisa parecida. Isso era muito embaraçoso. Sou um ser humano como outro qualquer. Jordan sabia o esforço que tinha feito para desenvolver a sua capacidade. Via-se como uma pessoa que batalhou e cresceu, e não como alguém que é inerente melhor do que os demais. No livro Os Eleitos, Tom Wolfe descreve os pilotos militares de elite que adotam avidamente o mindset fixo. Por haverem passado por uma série de testes rigorosos, acreditam-se especiais, pessoas que nasceram mais inteligentes e mais valentes do que os demais. Mas Chuck Yeager, o herói do livro, exprime uma opinião diferente. Não existe essa coisa de piloto nato. Quaisquer que fossem minhas aptidões ou talentos, foi preciso trabalhar arduamente para me tornar um piloto eficiente. Foi realmente um aprendizado de toda uma vida. Os melhores pilotos voam mais tempo do que os outros, por isso são os melhores. Tal como Michael Jordan, Yeager era um ser humano, simplesmente desenvolveu-se mais do que a maioria das pessoas. Em resumo, indivíduos que acreditam em características imutáveis têm uma urgência em serem bem-sucedidos e, quando o conseguem, sentem algo mais do que orgulho. Podem ter uma sensação de superioridade, pois o sucesso significa que seus traços imutáveis são melhores do que os demais. No entanto, há uma pergunta simples oculta por trás da autoestima de quem tem um mindset fixo. Se você é alguém quando tem sucesso, o que você é quando fracassa? Os mindsets mudam o significado de fracasso. O casal Martin adorava o filho Robert, de 3 anos, e sempre contava com admiração as façanhas da criança. Nunca existira um menino tão esperto e criativo quanto o filho deles, mas o Robert fez uma coisa imperdoável. Não conseguiu ser aceito no principal colégio pré-escolar de Nova York. Depois disso, o casal ficou mais frio em relação a ele. Já não falavam dele da mesma forma e não o tratavam com o mesmo orgulho e afeto. O menino já não era o mesmo brilhante Robert. Havia se desacreditado e os envergonhou. Na tenra idade de 3 anos, era um fracassado. Como assinala um artigo de New York Times, o fracasso se transformou, passando de um fato, eu fracassei, a uma identidade, sou um fracassado. Isso é especialmente verdadeiro no mindset fixo. Quando eu era criança, também me preocupava em ter o mesmo destino de Robert. Na 6ª série, eu era a melhor aluna da escola em ortografia. O diretor queria que eu participasse de um concurso entre as escolas da cidade, mas recusei.
No ensino médio, era excepcional em francês e a professora quis que eu entrasse numa competição escolar. Novamente recusei. Por que arriscaria transformar o sucesso em fracasso? Para passar de vencedora a perdedora. Ernie Wells, grande jogadora de golfe, também se preocupava com isso. Finalmente venceu um torneio importante depois de um intervalo de 5 anos, durante o qual perdeu uma série de disputas. O que aconteceria se perdesse também aquele torneio? Eu teria sido uma pessoa diferente, diz ele. Teria sido um perdedor. A cada ano, em abril, quando os envelopes finos, as cartas de rejeição, chegam das universidades, inúmeros fracassados são criados em todo o país. Milhares de jovens estudiosos e brilhantes se transformam em a garota que não conseguiu entrar em Princeton ou o garoto que não foi aceito em Stanford. Momentos desafiadores e momentos definidores. Mesmo no mindset de crescimento, o fracasso pode ser uma experiência penosa, mas ela não nos define. É um problema que tem de ser enfrentado e tratado, e dele se devem extrair ensinamentos. Jim Marshall, ex-jogador de defesa da equipe de futebol americano de Minnesota Vikings, narra o que poderia tê-lo transformado facilmente em um fracassado. No jogo contra São Francisco, 49, Marshall viu a bola caída no gramado, agarrou-a e correu atravessando a linha de fundo, realizando um touchdown, sob os aplausos da multidão. Mas havia corrido na direção errada. Os pontos foram para o time adversário e no jogo transmitido para todo o país. Foi o momento mais arrasador de sua vida. A vergonha foi avassaladora. Mas durante o intervalo, ele pensou: quando alguém comete um erro, é preciso repará-lo. Percebi que havia uma alternativa. Eu poderia ficar preso ao meu sofrimento ou fazer alguma coisa para consertar o erro. Recuperando-se no segundo tempo, jogou de maneira magistral durante o restante da partida e contribuiu para a vitória de sua equipe. E não parou por aí. Fez conferências sobre o assunto, respondeu a muitas cartas que chegaram remetidas por pessoas que finalmente criaram coragem de reconhecer suas próprias experiências vergonhosas. Melhorou a concentração durante as partidas. Em vez de permitir que a experiência o definisse, passou a controlá-la. Utilizou-a para transformar-se em um atleta ainda melhor e ele acredita em uma pessoa melhor. No mindset fixo, no entanto, perder-se por causa do fracasso pode transformar-se num trauma permanente e temível. Bernard Loisel foi um dos maiores chefes do mundo. Somente um punhado de restaurantes em toda a França recebe a mais alta cotação de 3 estrelas do Guia Michelin, o mais respeitado guia de restaurante do país. O dele estava entre os coroados, mas pouco antes da publicação do Michelin de 2003, Loisel suicidou-se. Havia perdido 2 pontos em outro guia, passando de 19, de um máximo de 20, para 17 no Gumlow. Eu acho que fala assim. E circulavam insistentes rumores que perderia uma das 3 estrelas do Michelin. Embora isso não tivesse acontecido, o fracasso o havia dominado. Bernard tinha sido um pioneiro. Foi um dos primeiros a apresentar o novo cuisine, trocando os tradicionais molhos de manteiga e creme de leite pelo sabor mais nítido dos próprios alimentos. Homem de enorme energia para também empreender. Além de seu restaurante 3 estrelas na Borgonha, criara outros 3 em Paris. Escrevera numerosos livros de receitas e inaugurara uma linha de alimentos congelados. Sou como Yves Saint Laurent, costumava dizer. Faço tanta alta costura quanto prêt-à-porter. Um homem com talento tão grande e originalidade poderia facilmente ter planejado um futuro satisfatório, com ou sem os 2 pontos ou a 3ª estrela. Na verdade, o editor disse ser inimaginável que a perda da cotação pudesse lhe haver custado a vida. Mas, no mindset fixo, isso é imaginável. A redução da nota deu-lhe uma nova definição a si mesmo, fracassado e ultrapassado. É surpreendente o que pode ser considerado fracasso no mindset fixo. Portanto, para suavizar, meu sucesso é o seu fracasso. No último verão, fui com meu marido a um hotel fazenda. Grande novidade para nós, porque nem eu nem ele jamais havíamos entrado em contato com cavalos. Certo dia, nos inscrevemos para uma aula de pescaria.
Um instrutor era um maravilhoso pescador de 80 anos, do tipo cowboy, que nos ensinou a lançar a linha e depois deixou-nos livres. Logo percebemos que ele não nos ensinara a reconhecer a mordida da truta na isca. Esses peixes não puxam a linha, é preciso observar uma bolha na superfície. Nem o que fazer quando mordesse, puxar para cima. Nem como recolher a linha, caso por milagre conseguíssemos chegar a esse ponto, puxar o peixe na linha da água sem retirá-lo para cima. Bem, o tempo passou, os mosquitos picaram, mas nada de trutas. Havia cerca de 1 dúzia de pessoas, mas ninguém conseguia nada. De repente, acertei em cheio. Uma truta descuidada mordeu minha isca, e um instrutor, que por acaso estava perto, guiou-me para o resto da façanha. Pesquei uma truta arco-íris. Reação número 1. David, meu marido, veio correndo, muito orgulhoso, e disse: "A vida com você é cheia de emoções." Reação 2. Naquela tarde, ao entrarmos na sala de jantar do hotel, 2 homens se aproximaram do meu marido dizendo: "David, como você consegue aguentar o tranco?" David olhou para eles sem entender, não tinha ideia do que queriam dizer. Claro que não, pois ele achara minha pesca emocionante, mas eu sabia exatamente o que era. Os 2 esperavam que ele se sentisse diminuído e fizeram questão de deixar bem claro que essa tinha sido sua reação ao meu êxito. Esquivar-se, trapacear, culpar os outros não é a receita para o sucesso. Além do grande trauma que uma contrariedade pode significar no mindset fixo, essa atitude não fornece uma boa receita para se recuperar de um fracasso. Se o fracasso significa falta de competência ou potencial a uma pessoa, isto é, você mesmo é um fracassado, como é possível se recuperar? Num estudo, alunos da 7ª série declararam de que forma reagiriam a um fracasso nos estudos, uma nota baixa em um teste numa matéria nova. Como era de esperar, os de mindset de crescimento disseram que estudariam mais para a prova no dia seguinte. Mas os de mindset fixo responderam que estudariam menos da próxima vez, o que não causa muita surpresa. Se não tinham capacidade, para que perder tempo? Acrescentaram que pensariam seriamente na possibilidade de colar. Como não tinham capacidade, achavam que era preciso procurar outra saída. Além disso, em vez de procurar aprender com os fracassos e repará-los, os indivíduos de mindset fixo podem simplesmente tentar restaurar a sua autoestima. Por exemplo, podem começar a procurar gente que esteja em situação ainda pior do que a delas. Depois de não se darem bem numa prova, estudantes universitários tiveram a oportunidade de ver as provas de outros alunos. Os de mindset de crescimento viram provas de pessoas que haviam tirado notas muito superiores a deles. Como de costume, procuraram corrigir suas deficiências, mas os de mindset fixo prefeririam ver as provas dos que tinham tirado as piores notas. Era uma forma que se sentiam melhor consigo mesmo. No livro Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins narra um fato semelhante no mundo das grandes empresas. Quando Procter & Gamble invadiu o negócio de artigos de papel, a Scully Paper, que até então liderava o ramo, simplesmente desistiu. Em vez de mobilizar-se e resistir, pensou: ora bem, pelo menos há firmas em situação pior do que a nossa. Outra forma pela qual as pessoas de mindset fixo procuram restabelecer sua autoestima depois de um fracasso é atribuir a culpa a alguém ou arranjar desculpas. Voltemos a John McEnroe. Nunca era culpa dele. Certa vez, perdeu uma partida porque estava com febre, outra porque teve dor nas costas. Uma ocasião foi vítima das expectativas, outras dos tabloides. Uma vez perdeu um jogo contra um amigo porque estava apaixonado e ele não. Outra porque se alimentou muito perto da hora do jogo. Em um momento estava gordo demais, em outro, magro. Numa partida fazia muito frio, em outra estava demasiado quente. Em uma ocasião estava fora de forma, na seguinte tinha treinado demais. Sua derrota mais amarga, que ainda o faz perder noites de sono, foi a que ocorreu em 1984, no torneio aberto da França. Por que perdeu o jogo se estava com vantagem de 2-0? Segundo McEnroe, a culpa não foi dele. Um cinegrafista da NBC havia tirado o fone de ouvido e um ruído começara a surgir do lado da quadra. Não foi culpa dele. Portanto, ele não tentou melhorar a sua capacidade de concentração ou o seu controle emocional.
John Wooden, lendário técnico do basquete, diz que ninguém pode ser considerado fracassado enquanto não começar a culpar os outros. Ele quer dizer que é possível estar ainda no processo de aprender com os próprios erros até que se comece a negá-los. Quando Ron, gigante do ramo de energia, faliu, vítima de uma cultura da arrogância, de quem foi culpa? Não foi minha. Fez questão de frisar Jeffrey Skilling, o CEO e gênio da firma. A culpa foi do mundo. O mundo não compreendeu o que a Ron buscava realizar. E o que quer dizer a investigação sobre uma grande fraude empresarial feita pelo Departamento de Justiça? Um caça a bruxas. Jack Welch, o CEO Mindset de Crescimento, reagiu a um fiasco da General Electric de maneira completamente diferente. Em 1986, a GE comprou o banco de investimento da Kidder, Pidge&Co. Pouco depois de fechar o negócio, essa empresa foi abalada por um grande escândalo de corrupção interna na bolsa. Alguns anos mais tarde, uma nova calamidade na pessoa de Joseph Jett, um corretor que fez as diversas transações fictícias de centenas de milhões de dólares para aumentar as suas comissões. Welch telefonou para 14 de seus colegas da alta direção da GE para dar a má notícia e pedir desculpas pessoalmente. Eu mesmo assumi a responsabilidade pelo desastre, disse Welch. Mindset e depressão. Talvez Bernard Louis, o chefe francês, estivesse apenas deprimido. Já pensou nisso? Como a psicóloga e educadora, tenho um interesse vital pela depressão. É muito comum nos campos universitários, especialmente entre fevereiro e março. Nessa época, o inverno ainda não terminou, o verão ainda não está à vista, há muito o que estudar e os relacionamentos frequentemente se desfazem. Mas, há muito tempo tem ficado evidente para mim que alunos diferentes lidam com a depressão de formas radicalmente diversas. Alguns deixam tudo de lado, outros, embora sintam-se muito mal, resistem. Esforçam-se para comparecer às aulas, mantêm os estudos em dia e cuidam de si mesmo. Dessa forma, quando melhoram suas vidas, estão intactas. Não faz muito tempo, resolvemos investigar se os mindsets tinham algo a ver com essas diferenças. Para isso, verificamos os mindsets dos alunos e depois os fizemos manter uma espécie de diário online durante 3 semanas, em fevereiro e março. Todos os dias, eles respondiam às perguntas sobre seu ânimo, suas atividades, de que forma lidavam com seus problemas. Eis o que descobrimos. Primeiro, os de mindset fixo tinham níveis de depressão mais altos. Nossas análises mostraram que isso se devia ao fato de que ruminavam os problemas e as dificuldades, essencialmente atormentando-se com a ideia de que os fracassos significavam que eram incompetentes ou de pouco mérito. A ideia ficava girando em minha cabeça: você é um idiota. Eu simplesmente não conseguia afastar o pensamento de que isso me tornava menos homem. Novamente, os fracassos os rotulavam e não ofereciam caminhos para o êxito. E quanto mais deprimidos se sentiam, mais deixavam as coisas de lado e menos agiam para resolver os problemas. Por exemplo, não estudavam o que era necessário, não entregavam o trabalho a tempo e não cumpriam suas obrigações. Embora os alunos de mindset fixo demonstrassem maior grau de depressão, havia muitos com mindset de crescimento que se sentiam extremamente mal, pois aquela era a época em que havia maior número de casos de depressão. Então percebemos algo realmente surpreendente. Quanto mais deprimidos se sentiam, os mindset de crescimento não era depressão severa, mas agiam de forma a enfrentar as suas dificuldades, mais se esforçavam por manter em dia seus trabalhos escolares e mais cuidavam de suas vidas. Quanto pior se sentiam, mais determinados se tornavam. Com efeito, ao ver a forma pela qual agiam, era difícil perceber até que ponto estavam desanimados. Eis uma história que me foi contada por um jovem. Era meu primeiro ano na universidade e eu estava longe de casa. Todos eram desconhecidos para mim. Os cursos eram puxados, e à medida que o tempo se passava, eu me sentia cada vez mais deprimido. Finalmente, a depressão chegou a um ponto em que eu não tinha nem ânimo para sair da minha cama de manhã. Mas todos os dias eu me obrigava a levantar, tomava banho, me barbeava e fazia tudo o que tinha que fazer. Certo dia, estava tão mal que resolvi buscar ajuda. Procurei a professora assistente do meu curso de psicologia e pedi seu conselho. Você está indo às aulas? Perguntou ela. Sim, respondi. Está em dia com as suas leituras? Estou. Está indo bem nas provas? Sim. Bem, disse ela. Você não está deprimido.
Sim, ele estava deprimido, mas lidava com a situação de forma com que as pessoas de mindset de crescimento tendem a fazer, que é enfrentá-lo com determinação. Será que o temperamento tem alguma coisa a ver com isso? Não serão certas pessoas mais sensíveis por natureza enquanto outras simplesmente são mais impermeáveis? Sem dúvida, o temperamento desempenha um papel, mas o mindset é uma parte importante da história. Depois que ensinamos as pessoas de mindset de crescimento, elas mudam completamente a forma com a qual reagem à depressão. Quanto pior se sentem, mais motivadas ficam e melhor enfrentam seus problemas. Em suma, quando as pessoas acreditam em traços imutáveis, estão sempre achando que correm o risco de serem avaliadas em termos de fracasso. O fracasso pode defini-las de maneira permanente. Por mais inteligentes ou talentosas que sejam, essa atitude parece incapacitá-las para o uso de seus recursos de reação. Quando as pessoas acreditam que suas qualidades básicas podem ser desenvolvidas, os fracassos podem ser dolorosos, mas não as definem. E, se é possível expandir as suas capacidades, se a mudança e o crescimento são possíveis, então ainda há muitos caminhos para o sucesso. Os mindsets mudam o significado de esforço. Quando éramos crianças, havia a possibilidade de escolher entre a lebre talentosa, porém leviana, e a tartaruga vagarosa, porém persistente. A mensagem daquela lição era que a lentidão e a consistência vencem a corrida. Mas, na verdade, será que algum de nós realmente desejou ser a tartaruga? Não. Apenas gostaríamos de ter uma lebre menos tola. Queríamos ser velozes como o vento e ter um pouco mais de estratégia. Por exemplo, não tirar tantas sonecas antes da linha de chegada. Afinal, todos sabemos que é preciso cruzá-la para poder vencer. Ao tentar priorizar o poder do esforço, a história da lebre e da tartaruga acaba por reduzir sua importância. Reforça a imagem de que o esforço é coisa para os lentos e sugere que, em raras ocasiões, quando os talentosos deixam cair a peteca, os lentos são capazes de levar vantagem. Na verdade, até hoje me lembro do quanto amei essas pequenas criaturas, mas em nada me identificava com elas. A mensagem era a seguinte: se você tiver a infelicidade de ser o menos bem dotado da ninhada, se lhe faltar talento, não terá necessariamente de ser um fracassado. Pode ser um doce e adorável operário e talvez, se realmente se esforçar e conseguir resistir aos olhares de desprezo, chegue até ao mesmo ao sucesso. Muito obrigada, mas prefiro ser bem dotada. O problema é que essas histórias reduziam a questão à opção excludente. Ou você tem capacidade ou confia no esforço. E isso faz parte do mindset fixo. O esforço é para aqueles que não têm capacidade. As pessoas de mindset fixo nos dizem: se você tiver de se esforçar em alguma coisa, é porque não tem capacidade para fazê-la bem feita. E acrescentam: as coisas são mais fáceis para aqueles que são geniais de verdade. Quando eu era uma jovem professora assistente do Departamento de Psicologia da Universidade de Illinois, notei certa noite, ao passar pelo prédio de psicologia, que as luzes estavam acesas em alguns gabinetes de professores. Alguns dos meus colegas estavam trabalhando até tarde. Não deve ser tão inteligente como eu, pensei. Nunca me ocorreu que poderiam ser tão inteligentes quanto eu e também mais trabalhadores. Mas, para mim, uma coisa excluía a outra, e era claro que eu dava mais valor a uma do que a outra. Malcolm, escritor e colaborador da revista da New York, sugeriu que a nossa sociedade dá mais importância às realizações naturais obtidas sem esforço do que às que requerem diligência. Damos a nossos heróis qualidades super-humanas que, inevitavelmente, concorrem para sua grandeza. É como se Midori já saísse do útero tocando violino, Michael Jordan driblando e Picasso pintando. Isso retrata fielmente o mindset fixo, e está por toda parte. Um relatório de pesquisadores da Universidade Duke faz uma advertência sobre a ansiedade e a depressão entre alunas de graduação que aspiram à perfeição sem esforço. Elas acreditam que devem exibir beleza, feminilidade, erudição perfeita sem ter de se esforçar, ou pelo menos sem demonstrar que estão se esforçando. Os norte-americanos não são os únicos a desprezar o esforço. O executivo francês Pierre Chevrier diz: não somos uma nação que se esforça. Afinal, se você tem uma mistura de know-how e tranquilidade, faz as coisas sem esforço.
No entanto, as pessoas de mindset de crescimento pensam de maneira muito diversa. Para elas, até mesmo os gênios têm de se esforçar para obter resultados, e acrescentariam o que pode haver de heróico em possuir um dom. Podem apreciar o talento, mas admiram o esforço, pois, qualquer que seja a capacidade de alguém, o esforço é que deflagra a capacidade a transformar em realização. Seabiscuit era um cavalo tão machucado que deveria ser sacrificado. Na verdade, todo um grupo de pessoas, o jockey, o proprietário, o treinador, estava de algum modo doente. Mas, graças à sua obstinada determinação e contra todas as probabilidades, transformaram-se em vencedores. Uma nação em dificuldades viu esse cavalo e seu cavaleiro como símbolo do que poderia ser realizado por meio de coragem e do ânimo. Igualmente emocionante é a história paralela da autora do Seabiscuit, Laura Hillenbrand. Sofrendo nos tempos de universitária de uma grave fadiga crônica que jamais a abandonou, ela frequentemente se via incapaz de agir. Mas algumas coisas na história do cavalo que podia a dominou e inspirou, e dessa maneira ela conseguiu escrever um relato emocionante e magnífico a respeito do triunfo da força de vontade. O livro é um testemunho do sucesso do Seabiscuit, igualmente do dela. Vistas pelo prisma do mindset de crescimento, essas histórias dizem respeito ao poder transformador do esforço, de modificar sua capacidade e você mesmo como pessoa. Porém, ao serem filtradas pelo mindset fixo, passam a ser uma excelente narrativa sobre 3 homens e um cavalo, todos com deficiências que precisavam se esforçar muito. Grande esforço, alto risco. Do ponto de vista de mindset fixo, o esforço é algo exclusivo de pessoas com deficiências. E quando as pessoas sabem que são deficientes, nada têm a perder se esforçando. Mas, se você quer ser famoso por não possuir deficiências, por ser considerado genial, talentoso ou portador de aptidões inatas, nesse caso terá muito a perder. O esforço pode diminuí-lo. Nadia Salerno estreou como violinista aos 10 anos de idade na Orquestra de Filadélfia. Mas, quando chegou à escola de Juilliard para estudar Dorothy DeLay, a grande mestre de violino tinha um repertório de péssimos hábitos. Seu dedilhado e os movimentos com o arco eram desajeitados. Segurava o instrumento na posição errada, mas recusava-se a mudar. Depois de vários anos, viu que outros estudantes chegavam a seu nível e até mesmo a ultrapassavam. E antes dos 20 anos teve uma crise de confiança. Eu estava habituada ao sucesso, ao rótulo de menina prodígio nos jornais e então me senti fracassada. A menina prodígio tinha medo de tentar. Tudo pelo que eu estava passando se resumia em medo. Medo de tentar e fracassar. Quando você vai fazer um teste e não se esforça de verdade, quando não está realmente preparada, quando não treinou com o empenho que deveria e não passa no teste, sempre há uma desculpa. Nada é mais penoso do que dizer: fiz o melhor que podia e não foi o suficiente. A ideia de se esforçar e mesmo assim fracassar, ficar sem desculpas, é o pior temor do mindset fixo, e isso a perseguiu e a paralisou. Ela chegou até mesmo a deixar de levar o violino para a aula. Então, certo dia, depois de anos de paciência e compreensão, DeLay lhe disse: escute, se não trouxer o violino na próxima semana, vou expulsar você da minha turma. Salerno achou que ela estava brincando, mas DeLay se ergueu e calmamente avisou: não estou brincando. Se vai desperdiçar seu talento, não quero ser sua cúmplice. Isto já está durando tempo demais. Por que o esforço é tão assustador? Há 2 motivos. O primeiro é que, no mindset fixo, acredita-se que os grandes gênios não precisam se esforçar. Por isso, ter de fazer esforço lança uma dúvida sobre nossa capacidade. O segundo, como indica a história de Nadia, é que ele rouba todas as suas desculpas. Sem ter se esforçado, você sempre pode dizer: eu podia ter sido. Mas quando você faz uma tentativa, já não pode afirmar isso. Alguém um dia me disse: eu podia ter sido Yo-Yo Ma. Se tivesse realmente tentado, não seria capaz de dizê-lo. Salerno ficou apavorada com a ideia de perder DeLay. Finalmente concluiu que tentar e fracassar, um fracasso honesto, era melhor do que a situação em que estava, e assim começou a se preparar com a mestra para um concurso futuro.
Pela primeira vez se dedicou e, aliás, ganhou a competição. Hoje ela diz: há algo que eu sei ser verdadeiro. É preciso esforçar-se ao máximo pelas coisas que mais amamos. E quando nosso amor é a música, a luta é a mais difícil de toda a vida. O medo do esforço pode ocorrer também nos relacionamentos, como aconteceu com Amanda, uma mulher jovem, bonita e dinâmica. Eu tive muitos namorados doidos, muitos, iam desde os levianos aos mal educados. Que tal um bom rapaz, ao menos uma vez? Sempre me dizia a Carla, minha melhor amiga. Era como se dissesse: você merecia coisa melhor. Então Carla me apresentou Rob, um rapaz que trabalhava em seu escritório. Ele foi ótimo, e não apenas no primeiro dia. Adorei. Podia dizer: oh meu Deus, até que enfim um cara pontual. Então o relacionamento ficou mais sério e me assustei. Quero dizer, ele realmente gostava de mim, mas eu não conseguia deixar de pensar que, se ele me conhecesse de verdade, ia desanimar. Isto é o que aconteceria se eu realmente me esforçasse mesmo, e as coisas não dessem certo. Acho que não seria capaz de correr esse risco. Pouco esforço, alto risco. No mindset de crescimento, é quase inconcebível desejar ardentemente alguma coisa, acreditar que há uma possibilidade de consegui-la e nada fazer para atingir o objetivo. Quando isso acontece, o eu poderia ter sido é muito doloroso e nada reconfortante. Poucas mulheres norte-americanas entre as décadas de 1930 e 1950 tiveram mais êxito do que a Claire Booth, Lucy. Famosa como escritora e dramaturga. 2 vezes eleita deputada, ela chegou a ser a embaixadora na Itália. Realmente não compreendo a palavra sucesso, disse ela certa vez. Sei que muitas pessoas a usam a meu respeito, mas não a compreendo. Sua vida pública e suas tragédias pessoais impediram-na de voltar à sua maior paixão, escrever o teatro. Teve grande sucesso com a peça como The Woman, mas a figura pública não podia estar produzindo peças picantes e sexy. Em sua opinião, política não proporcionava o esforço pessoal criativo a que ela dava o máximo valor, e olhando para trás, ela não se perdoava por não ter seguido a sua paixão pelo teatro. Muitas vezes pensei, disse ela, que se tivesse de escrever uma autobiografia, o título seria Autobiografia de uma Fracassada. Billie Jean King disse: tudo se resume ao que você quer ver e dizer ao respeito do passado. Concordo com ela. Você pode olhar para trás e dizer: eu podia ter sido, polindo seus dons desperdiçados como se fossem troféus. Também podem olhar para trás e dizer: dei tudo de mim pelas coisas que me importavam. Pense no que você quer ver e dizer em relação ao seu passado, e em seguida escolha o seu mindset. Transformar conhecimento em ação. É claro que as pessoas de mindset fixo leram livros que dizem: sucesso significa ser o melhor que você pode ser sobre você mesmo e não ser melhor do que os outros. O fracasso é uma circunstância e não uma condenação. O esforço é a chave do sucesso. Mas não podem colocar essas ideias em prática porque a base do seu mindset, a crença em traços imutáveis, lhes diz algo completamente diferente. Que o sucesso significa ser mais bem dotado do que os demais, que o fracasso realmente nos classifica e que o esforço é para aqueles que não conseguem êxito por meio do talento. Perguntas e respostas. A esta altura, você provavelmente tem algumas perguntas a fazer. Vamos ver se consigo responder algumas delas. Pergunta: se as pessoas acreditam que as suas qualidades são imutáveis e se mostram inteligentes ou talentosas, por que precisam estar constantemente provando isso? Afinal, depois daquele que o príncipe demonstrou sua bravura, ele e a princesa foram felizes para sempre. Ele não precisava matar um dragão por dia. Por que as pessoas com mindset fixo não cumprem sua prova e depois vivem felizes para sempre? Porque todos os dias surgem dragões novos e maiores, e à medida que as coisas ficam mais difíceis, talvez a capacidade provada ontem não esteja à altura do perigo de hoje. Talvez essas pessoas fossem suficientemente inteligentes para entender álgebra, mas não cálculo integral. Talvez fossem bons jogadores de beisebol nas categorias inferiores, mas não nas principais. Talvez fossem bons jornalistas no jornal da escola, mas não no New York Times. Por isso, estão correndo para constantemente se provar. Mas para onde vão?
Para mim, estão sempre correndo sem sair do lugar, colecionando afirmações contínuas, mas não necessariamente chegando onde desejam. Você conhece esses filmes em que o personagem principal um dia acorda e percebe que sua vida não valeu a pena? Ele sempre passou à frente dos demais, sem melhorar, sem aprender e sem se importar com os outros? Meu preferido é Feitiço do Tempo, a que passei muito tempo sem assistir, porque não gostava do título. No filme, Bill não apenas acorda um dia e recebe o recado, ele precisa repetir muitas vezes esse dia a fim de entendê-lo. Phil é o homem do tempo de uma estação local de Pittsburgh, que é mandado a outra cidade na Pensilvânia a fim de cobrir a cerimônia do Dia da Marmota. No dia 2 de fevereiro, uma marmota é retirada da toca. Se ela enxergar sua própria sombra, acredita-se que o inverno ainda durará mais 6 semanas. Se não, a primavera virá rapidamente. Phil, que se considera um ser superior, sentia absoluto desprezo pela cerimônia, pela cidade e pelo seu povo, caipiras e retardados. E, depois de deixar suas opiniões bem claras, planeja sair da cidade o mais rapidamente possível. Isso, porém, não acontece. Uma tempestade de neve cai sobre a cidadezinha e ele é obrigado a permanecer ali. Quando acorda no dia seguinte, é novamente o dia da marmota. A mesma canção de Sonny Cher, I Got You Baby, toca na rádio relógio e o mesmo festival da marmota está pronto para começar. Isso ocorre de novo e mais uma vez. No início, ele utiliza o que sabe para levar adiante a sua agenda costumeira, fazer os outros de tolos. Como ele é o único a reviver aquele dia, é capaz de conversar com uma mulher um dia e utilizar a informação obtida para enganá-la, impressioná-la e seduzi-la no dia seguinte. Está no paraíso do mindset fixo. Consegue repetidamente provar sua superioridade. Mas, depois de inúmeros dias iguais, percebe que não está conseguindo nada e tenta o suicídio. Bate com um carro, tenta eletrocutar-se, atira-se de um campanário, atravessa na frente de um caminhão. Sem saída, finalmente compreende que poderia estar utilizando aquele tempo para aprender. Começa a ter aulas de piano, lê vorazmente, aprende escultura de gelo, descobre pessoas que precisam de ajuda naquele dia, um menino que cai de uma árvore, um homem que se engasga com um bife, e começa a auxiliá-las, afeiçoando-se a elas. Em pouco tempo, o dia já não é o suficientemente longo. Somente quando se completa a mudança de mindset é que ele se liberta do encantamento. Pergunta: os mindsets são partes permanentes da estrutura de uma pessoa ou é possível modificá-los? Os mindsets são uma parte importante de sua personalidade, mas você pode modificá-los. Simplesmente tomando conhecimento da existência dos dois mindsets, pode-se começar a raciocinar e reagir de novas maneiras. As pessoas dizem que começam a se ver dominadas pelo mindset fixo, perdendo uma nova oportunidade de aprender, sentindo-se rotuladas por um fracasso ou desanimadas diante da exigência de um grande esforço. Nessas ocasiões, passam para o mindset de crescimento, garantindo que enfrentarão o desafio, aprenderão com o fracasso ou prosseguirão com seus esforços. Depois que eu e meus alunos de graduação descobrimos os mindsets, eles às vezes me surpreendiam no mindset fixo e me censuravam. Também é importante compreender que, mesmo quando os indivíduos têm um mindset fixo, nem sempre estão dentro desse mindset. Com efeito, em muitos dos nossos estudos, colocamos as pessoas no mindset de crescimento. Dizemos a elas que é possível aprender determinada habilidade e que essa tarefa lhes dará e trará muitas oportunidades. Ou pedimos que leiam um artigo científico que lhes ensina o mindset de crescimento. O artigo descreve pessoas que não possuíam uma capacidade inata, mas que desenvolveram habilidades extraordinárias. Essas experiências transformam os participantes de nossas pesquisas em gente que pensa segundo o mindset de crescimento, pelo menos no momento em que também age como tal. Mais adiante, há um capítulo que trata exclusivamente da mudança. Nele descrevo pessoas que se modificaram e os programas que desenvolvemos para operar a mudança. Pergunta: percebo em mim os dois mindsets. É possível ser meio a meio? Todos nós temos elementos de ambos. Tenho falado deles como se um excluísse o outro apenas para simplificar. Também é possível alguém ter diferentes mindsets em campos diferentes.
Posso acreditar que minha capacidade artística é imutável, mas que minha inteligência pode ser desenvolvida, ou então que minha personalidade é fixa, mas minha criatividade pode se desenvolver. Nossa conclusão é que, qualquer seja o mindset adotado por uma pessoa em determinada área, será o que guiará nessa área. Pergunta: com toda essa sua crença no esforço, está dizendo que, quando uma pessoa fracassa, a culpa é dela por não ter se esforçado suficientemente? Não. É verdade que o esforço é fundamental. Sem ele, ninguém é capaz de ter sucesso por muito tempo. Mas, sem dúvida, não é a única coisa que existe. As pessoas têm recursos e oportunidades diferentes. Por exemplo, quem tem dinheiro ou pais ricos possui uma rede de proteção, pode correr mais riscos e levar mais tempo na busca do sucesso. As pessoas que têm facilidade de acesso a uma educação de qualidade, as que dispõem de uma rede de amigos influentes, as que sabem se colocar no lugar certo no momento adequado, todas elas têm melhores probabilidades de ver os esforços recompensados. O esforço dos ricos, dos instruídos e dos que têm conexões funciona melhor. Pessoas que dispõem de menos recursos, apesar de seus esforços, podem descarrilar com maior facilidade. A fábrica da cidadezinha natal onde determinado indivíduo trabalhou a vida inteira acaba fechando. E agora? O filho fica doente e ele se afunda em dívidas. Perde a casa, a esposa foge com as economias e ele fica com o filho e as contas para pagar. Adeus às aulas noturnas. Antes de julgarmos, lembro-nos de que o esforço não chega a ser tudo e que o esforço não são iguais. Pergunta: você fica dizendo que o mindset de crescimento torna as pessoas vencedoras, melhores e mais bem-sucedidas. Não é verdade que o mindset de crescimento tem a ver com o desenvolvimento pessoal e não com ser melhor que os outros? Utilize exemplos de pessoas que subiram na vida a fim de demonstrar até onde o mindset de crescimento pode nos levar. Acreditar que os talentos podem ser desenvolvidos permite que as pessoas realizem seu potencial. Além disso, um exemplo que mostrasse pessoas contentes por terem sido deixadas para trás não seria convincente para que os que têm mindset fixo. Não lhes proporciona uma alternativa atraente porque parece tratar-se de uma escolha entre a diversão e a excelência. No entanto, este ponto é fundamental. O mindset de crescimento permite efetivamente que as pessoas gostem do que fazem e continuem a gostar mesmo diante de dificuldades. Os atletas, CEOs, músicos e cientistas de mindset de crescimento adoram suas atividades, o que não é o caso de muitos dos que têm mindset fixo. Muitas pessoas de mindset de crescimento nem sequer planejam chegar ao topo. Chegaram porque gostavam do que faziam. É uma ironia, o topo é o lugar onde os de mindset fixo anseiam estar. Mas é aí que muitos dos que têm mindset de crescimento chegam como consequência secundária do seu entusiasmo pelo que fazem. Este ponto também é fundamental. No mindset fixo, tudo gira em torno do resultado. Se você fracassar, ou se não for o melhor, tudo não passou do desperdício. O mindset de crescimento permite que as pessoas deem valor ao que fazem independentemente do resultado. Estão enfrentando problemas, mapeando os novos rumos, trabalhando em assuntos importantes. Talvez não tenham encontrado a cura do câncer, mas a busca foi profundamente significativa. Um advogado passou 7 anos combatendo o maior banco de seu estado em nome de pessoas que se sentiram prejudicadas. Depois de perder a causa, disse: quem sou eu para afirmar que somente por haver passado 7 anos tratando de um assunto devo ter direito ao sucesso? Fiz isso pelo sucesso ou porque o esforço era válido por si mesmo? Não me arrependo, tinha de fazê-lo, não teria feito de maneira diferente. Pergunta: conheço muitos workaholics com carreiras meteóricas que parecem possuir mindset fixo. Essas pessoas estão sempre procurando provar sua inteligência, mas na verdade trabalham com afinco e aceitam desafios. Como conciliar isso com a sua ideia de que as pessoas de mindset fixo preferem pouco esforço e tarefas fáceis? Em geral, pessoas de mindset fixo preferem o sucesso sem esforço, pois é a melhor maneira de provar seu talento. Mas você tem razão, também há muitas pessoas dinâmicas que acreditam que suas características são imutáveis e buscam constantemente o reconhecimento. Podem ser pessoas cujo objetivo na vida é ganhar o prêmio Nobel ou tornar-se a pessoa mais rica do planeta, e estão dispostas a fazer o que for necessário para isso.
Veremos casos assim no capítulo sobre negócios e liderança. Essas pessoas podem estar livres de crenças do que muito esforço corresponde a baixa capacidade, mas possuem outras características de mindset fixos. Podem estar sempre demonstrando seus talentos, podem achar que seu talento as torna superiores às demais e podem ter pouca tolerância a erros, críticas ou percalços, coisas capazes de prejudicar seu progresso. Aliás, pessoas de mindset de crescimento também gostariam de receber o prêmio Nobel ou de ganhar muito dinheiro, mas não procuram isso como confirmação de seu valor ou como algo que as fará melhores do que demais. Pergunta: e se eu gostar do mindset fixo? Se conheço meu talento e minhas capacidades, sei qual é a minha situação e sei o que posso esperar, por que abriria mão disso? Se você gosta desse mindset, claro que deve ficar com ele. Ao apresentar os dois tipos de mindset e os dois mundos que ambos criam, este livro mostra às pessoas que elas têm uma opção. O importante é que é possível escolher qual dos dois mundos você deseja habitar. O mindset fixo gera a sensação de que você realmente conhece a verdade permanente a respeito de si próprio. E essa ideia pode ser reconfortante. Você não é obrigado a procurar obter isso ou aquilo, já que não possui o talento necessário. Sem dúvida, terá o sucesso em outro campo, porque para isso possui talento. Também é importante estar ciente dos inconvenientes desse mindset. Você poderá estar se privando de alguma oportunidade ao subestimar seu talento em determinada área. Poderá estar prejudicando suas possibilidades de sucesso ao presumir que não precisa se esforçar, pois seu talento será o suficiente para o êxito. A propósito, ter um mindset de crescimento não o obriga a te desejar atingir determinado objetivo. Apenas o informa de que você pode desenvolver suas capacidades. Depende de você querer ou não fazê-lo. Pergunta: é possível mudar completamente tudo em uma pessoa? E deve-se procurar mudar tudo o que é possível? O mindset de crescimento é a crença de que as aptidões podem ser cultivadas, mas isso não define a extensão possível da mudança nem quanto tempo a mudança exigirá. Tampouco significa que tudo possa ser modificado, como as preferências e os valores. Certa vez, peguei um táxi e o motorista ouve uma ópera no rádio. Pensando em iniciar uma conversa, eu disse: "Você gosta de ópera?" "Não", respondeu ele. "Odeio ópera, sempre odiei." "Não quero ser indiscreta", retorquei. "Mas então, por que você está ouvindo ópera?" Ele me contou que seu pai fora um apaixonado por ópera e sempre que podia, ouvia seus discos antigos. O motorista, homem já de meia idade, durante vários anos vinha procurando cultivar um encantamento pela ópera. Colocava os discos para tocar, lia os libretos, mas nada adiantava. "Não se torture", aconselhei. "Há muitas pessoas cultas e inteligentes que não suportam ópera. Por que simplesmente não se considera uma delas?" O mindset de crescimento também não determina que tudo o que é possível mudar deva ser mudado. Todos precisamos aceitar algumas de nossas imperfeições, em especial aquelas que realmente não prejudicam nossa vida ou a vida de outrem. Os mindset fixos dificultam o desenvolvimento e a mudança. O mindset de crescimento é um ponto de partida para a mudança, mas cada um deve decidir por si mesmo em que direção seus esforços de mudança seriam mais úteis. Pergunta: não faltaria simplesmente confiança às pessoas de mindset fixo? Não. As pessoas de mindset fixo podem ter tanta confiança quanto as de mindset de crescimento. Isto é, até o que aconteça alguma coisa. Mas, como pode-se imaginar, sua confiança é mais frágil, pois as decepções e mesmo o esforço são capazes de enfraquecê-lo. Joseph realizou um estudo com funcionários que estavam fazendo um curso rápido de informática. Metade deles foi colocado em mindset fixo. Joseph lhes disse que o elemento principal seria a capacidade que possuíssem. A outra metade foi colocada em um mindset de crescimento. A eles, ele disse que a habilidade com os computadores era suscetível de se desenvolver por meio de prática. Imersos em um ou outro desses mindsets, todos os participantes seguiram o curso. Embora os dois grupos iniciassem as atividades com um grau de confiança exatamente igual em suas capacidades para os computadores, no final do curso pareciam ter ficado diferentes. Os de mindset de crescimento adquiriram considerável confiança em suas capacidades à medida que aprendiam, apesar dos muitos erros que inevitavelmente cometiam.
Mas por causa desses erros, os de mindset fixo, na verdade, perderam a confiança em suas capacidades à medida que aprendiam. O mesmo aconteceu com os outros alunos de Robbins. Acompanharam alunos da Universidade da Califórnia, em Berkeley, durante seus anos de graduação. Verificaram que quando os alunos usavam o mindset de crescimento, ganhavam confiança em si mesmos à medida que enfrentavam e dominavam os desafios da universidade. No entanto, a confiança dos que tinham mindset fixo se dissipava diante dos mesmos desafios. É por isso que as pessoas de mindset fixo precisam estimular sua confiança e protegê-la. As desculpas de McRoom tinham esta finalidade, proteger sua confiança. Michelle era uma golfista adolescente quando resolveu enfrentar os grandes mestres. Inscreveu-se no torneio Albertson, uma competição da Associação dos Golfistas Profissionais, que congrega os melhores golfistas homens do mundo. Partindo de uma perspectiva de mindset fixo, todos correram a adverti-la de que poderia abalar gravemente a sua confiança caso seu desempenho não fosse bom. Que receber críticas muito fortes no início da carreira ao enfrentar competidores de nível superior poderia prejudicar seu desenvolvimento no longo prazo. Perder é sempre negativo, advertiu Vijay Singh, um dos principais golfistas do torneio. Mas ela discordou. Não estava indo ao torneio para aumentar sua confiança. Quando vencemos torneios juvenis, é fácil vencer muitas vezes. O que estou fazendo aqui é preparar-me para o futuro. Ela buscava a experiência do aprendizado, ver o que significava jogar com os melhores golfistas do mundo numa atmosfera de competição. Depois do torneio, a confiança dela não se abalou 1 milímetro. Ela conseguiu exatamente o que desejava. Acho que aprendi que sou capaz de jogar neste terreno. Seria uma longa jornada até chegar ao patamar dos vencedores, mas ela agora tinha noção daquilo que pretendia fazer. Há alguns anos recebi uma carta de uma nadadora de nível mundial. Prezada professora Dweck, sempre tive problemas em relação à confiança. Meus técnicos constantemente me dizem para acreditar 100% em mim mesma. Dizem-me que não permitisse dúvidas em minha cabeça e que sempre pensasse que eu era melhor do que qualquer outro atleta. Para mim, era difícil fazer isso, porque tenho consciência de meus defeitos e dos erros que cometo em cada competição. Tentar considerar-me perfeita era ainda pior. Mas li seus trabalhos sobre a importância de concentrar-se no aprendizado e no aperfeiçoamento. Isso me modificou. É possível trabalhar meus defeitos. Agora, os erros não parecem tão importantes. Quis escrever esta carta porque a senhora me ensinou a ter confiança. Obrigada. Uma coisa notável que aprendi em minha pesquisa é que no mindset de crescimento nem sempre é necessário confiança. O que quero dizer é que, mesmo que você acredite que não sabe fazer bem determinada coisa, ainda assim é possível mergulhar nela com empenho e perseverar. Na verdade, às vezes você se dedica a alguma coisa extremamente porque não sabe fazê-la bem. Essa é uma característica maravilhosa do mindset de crescimento. O que quero dizer é que mesmo que você acredite que não sabe fazer bem determinada coisa, ainda assim é possível mergulhar nela com empenho e perseverar. Na verdade, às vezes você se dedica a alguma coisa exatamente porque não sabe fazê-la bem. Essa é uma característica maravilhosa do mindset de crescimento. Você não precisa achar que é competente em algo para desejar fazê-lo e ter prazer nisso. Este livro foi uma das coisas mais difíceis que já vi. Li infindáveis livros e artigos. As informações que obtive foram muitíssimas. Nunca havia escrito de maneira simples e isso me intimidava. Parece ter sido fácil para mim? Há muito tempo, isso era exatamente o que eu queria que você pensasse, mas agora eu quero que você saiba o esforço que custou e a alegria que me proporcionou. Desenvolva seu mindset. Todas as pessoas nascem gostando de aprender, mas o mindset fixo pode matar esse prazer. Pense em alguma ocasião em que você fazia algo com prazer, montar um quebra-cabeça, praticar um esporte, aprender uma nova dança. De repente ficou difícil e você quis desistir. Talvez tivesse se sentido repentinamente cansado, tonto, aborrecido ou com fome. Da próxima vez que isso acontecer, não se deixe enganar. É o mindset fixo. Imagine que seu cérebro está formando novas conexões à medida que você enfrenta os desafios e aprende. Vá em frente. Criar um mundo no qual somos perfeitos é algo tentador.
Ah, lembro-me dessa sensação na escola fundamental. Podemos escolher os parceiros, fazer amigos, contratar pessoas que nos façam sentir irrepreensíveis, mas raciocine: você não quer crescer nunca? Da próxima vez que se sentir tentado a ficar rodeado de adoradores, vá à igreja. Para o resto da vida, prefira a crítica construtiva. Há algo de errado em seu passado que, em sua opinião, rotulou você? Uma nota em uma prova, um ato desonesto ou rude, ter sido despedido de um emprego, ter sido rejeitado. Concentre-se nesse episódio, sinta as emoções que o acompanham. Agora, coloque-se numa perspectiva de mindset de crescimento. Examine honestamente seu papel naquela situação, mas entenda que ela não define a sua inteligência ou sua personalidade. Em vez disso, pergunte: o que eu aprendi? Ou o que eu posso aprender com essa experiência? Como posso utilizá-lo como base para o meu aperfeiçoamento? Leve com você essas ideias em lugar das outras. De que forma você age quando está deprimido? Esforce-se nas coisas mais ou menos, ou deixe-as de lado. Da próxima vez que se sentir assim, adote um mindset de crescimento. Pense em aprendizado, desafio, enfrentamento de obstáculos. Pense no esforço como uma força positiva e construtiva, não como algo desagradável. Experimente isso. Há algo que você sempre quis fazer, mas teve medo de fazer e não fazer bem? Faça planos para tentar.